A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Todo mundo tomou café, eu acredito que, ou pelo menos a maioria, né? Então, todo mundo aí está forte, alimentado. E mais uma vez nós somos gratos também ao Senhor por esse momento de comunhão, onde nós tomamos o café da manhã juntos, agradecendo também pelas irmãs, né, que com muito amor, com muita dedicação, prepararam aí o café, irmã Eliana, irmã Gera, que Deus continue aí abençoando a vida de vocês. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã especial, onde nós celebramos a ceia do Senhor, e esse é um momento especial, é um momento onde nós relembramos o sacrifício que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, e assim também, como ele bem disse, é o cálice que representa a nova aliança, a aliança que Deus faz conosco a partir do sangue de Cristo derramado ali na cruz. Agora nós temos comunhão com Deus, agora nós temos uma aliança com Deus, e isso é um privilégio para nós. Isso é por conta da graça de Deus, do amor de Deus derramado em nossas vidas, derramado por nós, e nós temos a honra, o privilégio de participar da ceia, né? A mesa do Senhor, relembrando o seu sacrifício feito por nós, mas como bem diz também a palavra do Senhor, anunciando que o Senhor virá, anunciando que assim como ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e voltou aos céus, assim também um dia ele voltará para reinar eternamente, e assim também reinaremos junto com ele. Eu queria convidar os irmãos a estarmos acompanhando a leitura do texto do Salmo 139. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 5. Depois vamos ver outros versículos. A minha versão é a NVI. Salmo 139, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, Salmo 139, do 1 ao 5. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Agora vejamos, vamos dar um pulo aí para o versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos conhece, é o nosso Pai, é o nosso Deus que nos sonda, que conhece o nosso coração, que conhece o mais profundo do nosso ser. E nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações a Tua vontade. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse Salmo 139, cujo autor é Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, um homem que era servo de Deus, e o salmista Davi aqui, nesse salmo, ele fala grandes verdades. Nesse Salmo 139, onde nós temos Davi descrevendo aqui como Deus conhece todas as coisas, como Ele nos conhece, e nesse salmo aqui, onde a gente vê muito claro, né, um dos atributos de Deus, que é a onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, não há nada que não esteja diante dele. E aí durante todo o salmo ele vai dizer isso, né? Se eu estiver no lugar mais alto, no lugar mais profundo, seja na maior escuridão, não há como se esconder da presença de Deus. Davi está declarando aqui
ele reconhece o quanto Deus é poderoso e Deus vê e conhece todas as coisas. Ele diz aqui que ainda quando estava sendo formado, nesse salmo, ele vai dizer, estava ainda sendo formado, eu ainda era um embrião, algo ali sendo formado, mas o Senhor já me conhecia. Todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Deus nos conhece, Deus sabe todas as coisas sobre nós. E aí, meus irmãos, a ceia do Senhor, Jesus, quando celebrou a ceia ali com os discípulos, ele estava ali declarando todo o seu amor, todo o sacrifício que ele iria fazer seria por amor a cada um de nós. Mas ali também ele deixa claro que conhecia o coração de cada um daqueles discípulos também. É naquela hora em que ele diz, olha, mais uma vez, e agora ele diz claramente, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos começam a perguntar, quem é, que sou eu, tal. E aí ele diz, aquele a quem eu der o pedaço, o bocado, o pedaço de pão molhado, e assim ele entrega a Judas. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, sobre a ceia, ele também disse lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E ele diz que nós devemos julgar a nós mesmos, cada um de nós fazer o seu julgamento da sua própria vida, analisar a sua própria vida. E esse Salmo 139, o que eu queria compartilhar com os irmãos, chamar a atenção nessa manhã, é que Davi começa dizendo que o Senhor é quem sonda e conhece. Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele vai descrever, na maior parte do Salmo, nos versículos que seguem, ele vai dizer que o Senhor sabe, conhece toda a nossa vida. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, sabe, de longe percebes os meus pensamentos. E ele vai dizer, antes mesmo que a gente fale alguma coisa, o Senhor já sabe o que vamos falar. Antes que a palavra nos chegue aqui à boca, o Senhor já sabe aquilo que iremos falar. Tu me cercas por trás e pela frente, por todos os lados. Mas o que eu queria chamar a atenção é como ele termina esse salmo. Se você olhar o final, aí os versículos que a gente leu no final, o 23 e o 24, Davi agora ele não está apenas dizendo que Deus é quem sonda, porque ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele vai passar a maior parte do salmo mostrando como Deus conhece cada detalhe de cada um de nós. Mas ele termina agora de uma forma diferente. Ele está pedindo que esse Senhor que conhece todas as coisas, que esse Senhor que nos conhece lá quando a gente estava sendo formado, lá no ventre, na barriga da nossa mãe. Davi agora está fazendo um pedido. Sonda-me, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Ele agora está pedindo, isso nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos querer, nós precisamos pedir que o Senhor sonde os nossos corações. Ele já conhece, é verdade, mas essa atitude de pedir que o Senhor sonde, de pedir que Ele venha a nos mostrar como está o nosso coração, como está a nossa vida, ela é uma atitude que ela é mais importante, na verdade, para nós, porque Deus já conhece. Mas quando eu me coloco diante do Senhor e digo, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, prova-me, conhece as minhas inquietações, eu estou declarando que eu quero que o Senhor me revele aquilo que está dentro de mim, que o Senhor me mostre como está a minha vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes nós temos dificuldade de enxergar aqui dentro de nós. Às vezes parece que a nossa visão ela é muito boa, ela é muito treinada em olhar a vida dos outros, em olhar tudo à nossa volta. Parece até às vezes que nós somos como o Superman, aquela visão de raio-x. Quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando, O Superman que tinha a visão de raio-x e via tudo além das paredes, conseguia enxergar tudo. Parece que nós temos essa visão para olhar tudo à nossa volta, tudo a respeito dos outros. Mas temos uma dificuldade enorme de olhar para mais perto, de olhar para dentro de nós, de olhar para dentro
do nosso coração, de olhar para as nossas vidas, de olhar para as nossas atitudes, de nos enxergar. Parece que precisamos andar com um espelho aqui colado, né, para a gente sempre estar olhando para nós. As mulheres, né, que andam na bolsa, dificilmente na bolsa de uma mulher não vai ter um espelho, né? Então, parece que a gente precisa andar com um espelho sempre assim para olhar, para nos olhar. Precisamos ouvir o que nós falamos. Porque aqui tem gente, né, que às vezes vai num psicólogo e diz: eu falei, e a psicóloga não disse nada. Né? Tem gente que já ouviu isso, né? E o psicólogo não falou nada. Eu falei e não disse nada. Porque muitas vezes, ou na maioria delas, o que nós precisamos, e isso é intencional do psicólogo, da psicóloga, é fazer com que você se escute, com que você ouça o que você está dizendo. E muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de escutar a nós mesmos. Por que é que a oração é tão importante? Por que é tão importante? Jesus disse: olha, entra no seu quarto, fecha a porta e você vai falar em secreto com seu pai, que vem em secreto, e ele te responderá. Porque na oração, meus irmãos, nós escutamos a nós mesmos também. A gente está falando, a gente está ali se derramando na presença de Deus. Por isso que a oração é tão importante. Veja, Deus já sabe, a Bíblia diz que Ele já sabe o que nós precisamos antes que a gente peça a Ele. Aqui o texto diz que antes que a gente fale, que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece. O maior beneficiado na oração sou eu mesmo, somos nós mesmos. Porque muitas vezes, quando a gente começa, por isso que é importante no nosso momento a sós com Deus, a gente orar de forma audível, né? De forma que a gente escuta o que está falando. Porque às vezes, e a palavra de Deus é verdadeira, ela diz muitas vezes, nós pedimos e pedimos mal. Está lá no livro de Tiago, né? Porque pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres, nas nossas vontades egoístas. Às vezes a gente está só pedindo coisas a Deus, pedindo coisas materiais, pedindo sucesso, pedindo bênçãos, mas a gente não está pedindo muitas vezes para conhecer a Deus, muitas vezes não está pedindo como aqui no Salmo: Senhor, sonda o meu coração, prova a minha vida, mostra aquilo que eu estou fazendo, mostra aquilo que eu estou pensando, faz com que eu veja onde estão os erros, onde estão as coisas que precisam ser transformadas na minha vida. Porque, irmãos, a palavra de Deus vai dizer também no livro de Romanos que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Mas por que é que Ele intercede por nós? O texto lá diz: porque nós não sabemos orar como convém. Então Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ainda coloca o Espírito Santo para interceder por nós. Coloca o Espírito Santo para, muitas vezes, consertar os nossos pedidos, as nossas orações, porque até para pedir a Deus, até para orar, muitas vezes nós não sabemos orar como convém, como de fato deve ser. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Eu e você precisamos querer estar diante de Deus, querer que Ele nos sonde e nos mostre. Ele está dizendo: prova-me, conhece as minhas inquietações. Nós precisamos, irmãos, estar pedindo ao Senhor, precisamos querer ser transformados. E se eu quero ser transformado, eu preciso estar disposto a querer ser confrontado com a vontade de Deus, a querer ser repreendido pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, a querer ser exortado, corrigido, disciplinado, se assim for necessário. Eu preciso estar disposto a isso. Eu preciso entender que eu preciso estar preocupado com aquilo que é a minha vida diante do Senhor. Eu não preciso estar preocupado em mudar a vida dos outros, em querer transformar os outros em pessoas perfeitas. Meus irmãos, nós precisamos estar preocupados em transformar a nossa vida, em permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Isso já dá um trabalho enorme. Isso já nos faz levar uma vida toda para que nossos conflitos, nossas questões sejam transformadas. Isso não é fácil. Já viu alguém dizer: não, eu não estou resolvendo nem os meus problemas, eu vou estar preocupado com os dos outros? Tenho que resolver as minhas crises, os meus conflitos, os meus pecados. Quando a gente fala
Isso, eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com os outros, mas é se preocupar em ser bênção, em ajudar os outros a vencerem as suas fraquezas. É isso que a Bíblia diz: acolham o que é fraco na fé, levem as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, né? No sentido de ser um suporte, aquele que apoia o outro. Aí sim, nesse sentido, nós podemos sim nos preocupar com a vida dos outros, no sentido de ajudar a restaurar, a levantar aquele que está caído. Aí sim. Agora, para isso eu também preciso que a minha vida seja consertada. Jesus disse, né, que antes de olharmos o cisco, né, que está no olho do irmão, eu preciso tirar a trave que está no meu olho. Então, meus irmãos, em Tiago também vai dizer assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Esse é o objetivo, que haja confissão de pecados entre nós, mas para que sejamos curados, restaurados, transformados pela presença do Senhor em nossas vidas. Versículo 24, ele vai continuar dizendo: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Veja o que ele está dizendo aqui: Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende. Mas ele começa o salmo, né, e ele passa a maior parte do Salmo 139 dizendo que Deus conhece tudo. Todos os nossos dias estão lá diante dele. Mais uma vez eu chamo a atenção para isso. Ele está dizendo, quando ele diz aqui: vê se em minha conduta algo te ofende, ele está dizendo: Senhor, me mostre, porque Deus já sabe, mas me mostra, me faz ver, me faz enxergar se em minha conduta, em minha forma de viver, há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Há uma ação, uma atitude aqui. O salmista Davi está nos ensinando aqui que nós precisamos querer enxergar, querer ver e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que há em nós, as atitudes, as palavras, as ações, os pensamentos, tudo que há em nós que esteja ofendendo a vontade de Deus, que esteja sendo pecado em nossas vidas. E ele está dizendo: Senhor, eu quero ver, mostra-me, me faz enxergar. E aí ele faz outro pedido: e me dirige pelo caminho eterno. Em outras traduções diz: me dirige pelo caminho da justiça. Ou seja, Senhor, eu quero ver, mas eu quero ser guiado pelo Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho da tua vontade. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso pensamento, essa deve ser a nossa atitude. Devemos querer que o Senhor nos transforme, devemos buscar que Ele nos mostre aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. E, irmãos, a ceia do Senhor é esse momento de celebração que também nos traz essa responsabilidade e essa oportunidade, porque em 1 Coríntios capítulo 11 também vai dizer isso: examine-se, pois, versículo 28, mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O examinar-se é isso aqui que está no Salmo 139. É fazermos essa análise das nossas vidas. É cada um olhar para si mesmo. Como diz o versículo 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É cada um olhar para si mesmo e fazer o seu julgamento, a sua análise de vida. E, irmãos, o texto aqui, eu sempre faço essa observação. O texto está dizendo: examine-se cada um a si mesmo. E se tiver mal, não coma do pão e beba do cálice. E se alguém lhe fez raiva, você fez raiva a alguém. Se alguém errou com você ou você errou com alguém, deixe para a próxima ceia o mês que vem, que você vai ter um mês para resolver. Não é isso que o texto diz. O texto é muito claro. A palavra de Deus é muito simples. Quem complica somos nós. Examine-se cada um a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. A ceia é uma oportunidade de perdão, de reconciliação, de restauração da nossa comunhão com Deus, mas também da nossa comunhão uns com os outros. Eu já disse aos irmãos aqui de outras vezes e volto a dizer, eu também já tive esse entendimento, né? Eu olhava alguns irmãos, diziam: não, hoje eu não estou bem, aconteceu alguma coisa e aí eu não vou participar da ceia. E eu também já fiz isso, eu também hoje não dá porque tem alguma coisa aí. E a gente acha que está fazendo uma grande coisa. Que engano, né? Que tolice da nossa parte, que burrice da nossa parte. Vamos ser sinceros. O texto está dizendo: examine-se cada um a si mesmo
e coma do pão, beba do cálice, se conserte, porque Deus está lhe dando uma oportunidade de se consertar, de confessar os seus pecados, de pedir perdão a Ele, de pedir perdão a quem você ofendeu, de perdoar quem lhe ofendeu. A ceia é um momento de entendermos que esse sacrifício que Cristo fez por nós, meus irmãos, não foi à toa, não pode ser à toa em nossas vidas. Quando nós desprezamos essa oportunidade, não importa se estamos certos, se estamos errados, como aquele que alguém disse, né? No final, vai todo mundo perder, está todo mundo errado, se não comer do pão e beber do cálice, se não consertar a sua vida. Está errado, não importa, mas eu fui magoado. Problema seu, perdoe, meu irmão, perdoe pelo menos por obediência à ordem de Cristo, porque perdoar é uma ordem. Perdoar não é quando o meu coração está assim, hoje eu amanheci com vontade, hoje eu estou melhorzinho, eu vou perdoar. Não, perdoar é ordem, é obediência, é mandamento. E ordem, como é que o pessoal diz? Ordem não se questiona, ordem se cumpre. Não é assim lá, irmão Hilário, no quartel? Ordem não se questiona, ordem se cumpre. E a ordem é perdoar. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai exigir de nós um esforço enorme. Mas imagine você, lembre-se sempre que o esforço que Cristo fez lá na cruz é muito maior do que o esforço que nós teremos que fazer para perdoar ou para pedir perdão. E esse esforço não pode ter sido em vão, não pode ser em vão em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor nos mostre aquilo que há em nós, em cada um de nós, que precisa ser perdoado, que precisa ser restaurado, que precisa ser transformado. E hoje nós temos essa oportunidade. Eu queria convidar os irmãos a orarmos, né? Antes de celebrarmos a ceia, vamos orar, vamos fazer esse momento de oração. Eu quero convidar já os irmãos aqui que estão escalados para servir a ceia. Elias, Dudé, irmão de Assis, Edinho, tudo bem? Nossos diáconos e futuro diácono, né? Irmão de Assis. Já estou profetizando, viu, irmão de Assis? Futuro diácono. Edinho já é diácono, né? Já era diácono na igreja lá em Juazeiro. E se junta a nós também, né? Como diácono na igreja. O Dé está chegando ali. Meus irmãos, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Temos o privilégio de participar da Tua mesa, Senhor. Mas nós queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações. Mostre a cada um de nós, Senhor, aquilo que há em nós que tem ofendido ao Senhor, que tem entristecido ao Teu Espírito Santo. Aquilo que há em nós, ó Deus, que tem sido pecado, desobediência em nossas vidas. Nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas, Senhor, nós somos Teus filhos. Um dia nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós confessamos que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós cremos, ó Pai, que o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, derramado ali na cruz do Calvário, esse sangue nos limpa, nos purifica de todo pecado. E portanto, ó Deus, como diz a Tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça, Senhor, confiados nas Tuas promessas, na Tua palavra. Nós queremos aqui, ó Deus, confessar os nossos pecados ao Senhor, nos derramar diante do Senhor, colocar aquilo, ó Deus, que tem nos entristecido, aquilo que tem nos angustiado, as nossas inquietações, porque sabemos que o Senhor já conhece, mas nós Te confessamos, reconhecendo que cremos em Ti, que somos Teus filhos e que cremos no Teu perdão e pedimos, clamamos pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Guia-nos, Senhor, leva-nos a andar no Teu caminho, no caminho eterno, no caminho de justiça. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Senhor, não permite que estejamos vivendo conforme o nosso querer, a nossa vontade, mas que a nossa vontade possa morrer a cada dia e a Tua vontade possa prevalecer a cada dia em nossas vidas. Sabemos que precisamos buscar, precisamos querer, e é isso que nós estamos dizendo ao Senhor nessa manhã.
Queremos que o Senhor nos sonde, nos mostre o que há em nós que não te agrada. Queremos que o Senhor restaure, perdoe, transforme e nos fortaleça, porque sozinhos nós não conseguimos. Precisamos do Senhor, do Teu Espírito Santo, intercedendo por nós, fortalecendo a nossa fé, nos incomodando, nos despertando, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, alegrar o Teu coração, queremos fazer a Tua vontade, perdoar as nossas falhas, que possamos, ó Deus, também, cada um, perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos entristeceram, que possamos liberar o perdão, que possamos perdoar, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que muitas vezes não nos compreendem, que talvez tenham sido injustos, ou talvez nós fomos injustos, mas nós queremos pedir as bênçãos do Senhor sobre aqueles com os quais nós tivemos os nossos problemas, mas também sermos humildes para pedir perdão àqueles a quem nós entristecemos, a quem nós ofendemos. Ó Deus, restaura a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão uns com os outros. É assim que nós te oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Coríntios, capítulo